Fala pessoal, como vocês estão? Espero que sejam todos bem, todos regidos pela graça do Vril. Por aqui, gravando mais um vídeo para falar sobre um assunto pertinente e muito importante da gente ir assimilando esse assunto. E as informações contidas nesse vídeo estão sendo retiradas da obra de Júlio Zévola, Tantra Yoga, do livro Tantra Yoga. Um livro extremamente importante, não dual, isso que é uma grande chave de Júlio Zévola. Ele não trabalha dentro do dualismo, que o dualismo é o grande problema da gnose dentro do Ocidente. Esse dualismo que a gente enxerga em várias obras, que propõem a separação das coisas. Então Júlio Zévola vai para uma via oposta. Ele vai a uma terceira posição verdadeira, não dual, trabalhando o espírito em cima desse não dualismo e investigando mais do que isso, investigando as raízes espirituais do budismo ancestral, não esse aparelhado pela sinarquia, mas sim do budismo ancestral, hindu, do raio diamante e de outras práticas do tantrismo, do Tantra Sutra, etc. Ele vai navegar e achar o núcleo espiritual antes que a sinarquia fizesse essa depravação em cima do budismo. Então hoje vamos falar sobre os 5 estágios do espírito ou do vril, das 5 utilizações e como ele se manifesta em nós. O primeiro estágio do vril é quando ele está instável, quando ele é mutável e flutuante. O segundo é quando ele está distraído e confuso. O terceiro é quando ele está ocasionalmente concentrado. O quarto é quando ele se reconhece em um único ponto. E o quinto é quando ele está completamente dominado, quando trabalhamos de uma forma pura com o vril. Lembrando que os 2 primeiros estágios, que é o primeiro estágio instável, flutuante e imutável, e o segundo, distraído e confuso, pertencem às matrizes arquetípicas Pazu. É o estado beta de pensamento, estado acelerado, onde a identificação com o pensamento e com a emoção é instantânea, ao automatismo. Então, os 2 primeiros estágios pertencem às matrizes arquetípicas Pazu. O terceiro estágio, que é justamente ocasionalmente concentrado, por mais que esse estágio pertença ainda à vida cotidiana, ao Valplatz ou a Sansara, ele é diferente dos 2 primeiros. Porque esse terceiro estágio, ocasionalmente concentrado, é quando nós prestamos atenção num filme para extrair elementos, ou quando prestamos atenção numa música para extrair elementos, quando prestamos atenção em uma situação, num objeto para extrair elementos. Ainda está dentro de Sansara, porém é diferente dos 2 primeiros. O porquê que ainda está dentro de Sansara? Porque ainda o espírito está utilizando algo do macro, um objeto ou uma circunstância, para fazer uma análise, né? Então ele está se apoiando fora, primeiramente fora, para entender o registro ôntico dentro. Então, portanto, esse é um estágio diferente, um pouco mais limpo, mas ainda pertence a Sansara. E o quarto estágio é quando ele se reconhece em um único ponto. É muito parecido com o terceiro, porém, esse quarto estágio de se reconhecer em um único ponto é justamente quando o vril está apto às práticas místicas. Aí você sai de uma atenção de objeto e circunstância, que é do terceiro estágio, entra no quarto estágio, onde o vril está apto às práticas místicas no quadrante da alma. Lembrando que o misticismo está sempre no quadrante da alma. Então, nesse estágio, o espírito começa a fazer uma desidentificação com o falso eu. Uma desidentificação com as circunstâncias, com os pensamentos, com as emoções. Então ele está apto a praticar essas vias de misticismo do quadrante da alma. Lembrando que nesse
ponto é importante a gente trazer algo importante aqui. Muito se diz, principalmente na obra do Moiano, onde ele fala de uma forma correta sobre isso, que a sinarquia adulterou praticamente toda a questão do budismo. Sim, isso está correto. O budismo atualmente ele é passivo, ele não é ativo. Ele é passivo dentro da árvore da vida. É uma conexão com a consciência demiúrgica. Isso que o Moiano fala está correto. Porém, o Moiano não cavoca e nos traz a referência axiológica e ontológica do budismo, do verdadeiro budismo, do raio diamante, de o conhecimento hindu, para tentar achar a vertente espiritual antes que a sinarquia adulterasse. Então o Moiano é assertivo, mas ao mesmo tempo ele nos limita, porque ele não dá a possibilidade de nós conhecermos esse mundo. Então, quando chegamos até a obra do Moiano, sem conhecer a questão hindu, sem conhecer o taoísmo, sem conhecer os livros milenares e as variantes que há dentro do tantrismo, nós não temos elementos para entender aonde que está a infiltração na obra do Moiano. Então, é muito importante a gente entender que o que o Moiano fala sobre o budismo sinarca está completamente correto. Porém, existe uma referência original e um budismo tântrico totalmente espiritual, do qual a obra do Moiano não cita. Então, dentro desse quarto estágio, quando o espírito se reconhece o único ponto, é onde ele está apto a fazer essas práticas místicas, dentro, seja a medicina sagrada, etc. Porém, ainda há uma desorientação, né? Porque não há um conhecimento das duas árvores, a árvore da vida e a árvore do terror. Então há uma desorientação. Ele está apto a essas práticas, porém ainda não estamos no quadrante da gnose. No quinto estágio, sim, onde o espírito está completamente dominado. Quando o espírito está completamente dominado, não há mais uma identificação com as coisas externas, com o macro, com a dualidade do macro, seja de qualquer obra, inclusive a obra do Moiano. Não há identificação mais com o que vem de Sansara, mas sim sempre uma visão ao núcleo, ao reflexo original da origem. Uma desidentificação com os pensamentos, uma desidentificação com as emoções. O que seria isso? O que seria esse desidentificar das emoções e dos pensamentos? Dentro do quadrante da mente, corresponde aos pensamentos, seria observar os pensamentos como um rio. Nunca responder um pensamento que chega, um metaprograma demiúrgico que chega até nós, responder instantaneamente. Observar os pensamentos como um rio, deixar fluir e saber diferenciar quando esse pensamento está sendo guiado pelo rio ou ele está sendo automatizado, apenas automatizado. Então, não criar uma identificação direta, mas sim uma percepção ativa, uma forma de olhar esse pensamento como se fosse uma terceira pessoa, observar como um rio o que passa. Porque 90% do que nós pensamos é automático, emerge da esfera do inconsciente. Então, os arquétipos emergem, os arquétipos psicoides acabam nos fagocitando. Então, nós temos que ter essa perspicácia de saber observar a corrente e não fixar. Uma outra coisa muito importante e interessante é que uma forma de se identificar com os pensamentos e acabar sendo fagocitado é falar o que pensa. Quando você fala um pensamento, você está ordenando as coisas. Quando você fala, você está dando vida ao pensamento. Então, não se age na hora, se analisa tudo que vem antes e depois, com a calma graciosa luciférica, você toma uma atitude que não seja condizente ao pensamento automático que veio primeiro. O mesmo se faz com as emoções, que é um quadrante um pouco mais difícil. Lembrando que sempre os metaprogramas demiúrgicos, eles entram pela personalidade. Sempre a personalidade é a primeira a receber os programas demiúrgicos.
Quando falamos do demiurgo, falamos dos nossos próprios elementos demiúrgicos que estão contidos no macro também, do micro ao macro, porque o macro nada mais é que um espelho do micro. Então não falamos um demiurgo como as escolas de mão esquerda dissolventes da gnose propõem, como o demiurgo que está à espreita, etc. Não, falamos dos nossos próprios elementos pazu, que são os elementos demiúrgicos. Então, portanto, essa identificação com as emoções, ela não pode acontecer quando acontece uma circunstância. Quando acontece algo que mexa com a questão do quadrante da emoção, nós não agimos instantaneamente. Nós observamos primeiro a emoção, observamos e vamos ter uma conduta ou vamos ter um comportamento que não seja associado às primeiras impressões que esses metaprogramas entraram em nós. Nós vamos observar eles. Assim nós conseguimos neutralizar o falso eu e atuar com mais sabedoria. Porque tudo o que o demiurgo faz, ele sempre mora na escolha. O demiurgo, mais uma vez afirmando, os nossos próprios elementos demiúrgicos que estão no micro e no macro, sempre age na escolha. É onde que ele te espera. Ele te espera na escolha. O teu falso eu te espera na escolha. Então, quando você é automático, quando sai do corpo, veja que numa discussão as pessoas saem do corpo. Saem, não estão mais dentro do seu corpo. Estão sendo regidas por programas, por metaprogramas demiúrgicos. Então, da importância do vril se plasmar diretamente no corpo, para controlar esses programas e não ter um automatismo em cima disso, né? Essas práticas, elas são muito importantes que a gente converse também com a questão em terceira pessoa com nós mesmos, questionando os pensamentos do quadrante da mente e as emoções do quadrante da alma, questionando e botando barreiras a elas, como uma terceira pessoa observando a máscara. O rosto espiritual, o vril, observando a máscara correspondente à persona, à personalidade. Então, quando nós, dia após dia, martelamos em cima disso, observamos, começamos a reduzir o automatismo, nós saímos do estado beta para o estado alfa. O estado alfa é um estado introspectivo, é um estado de observação interna. Ou seja, nós conseguimos mudar o desígnio da alma a nosso favor, a utilizar mente, ou melhor, corpo, personalidade, mente, pensamento, alma, emoção, a nosso favor. Porque identificamos aonde está o inimigo e começamos a mapear o que é nosso e o que não é nosso. Qual pensamento, qual emoção é nossa e qual não é. Portanto, a alma deixa de ser passiva. Passiva ao quê? Passiva a toda a questão dos metaprogramas demiúrgicos que tentam nos fagocitar. Ela deixa de ser aberta, totalmente passiva. Porque essa é a característica da alma, de se abrir. E o vril tem que controlar essa característica, quando ela se abre e quando não se abre. Porque assim conseguimos pegar da mão dos nossos próprios elementos demiúrgicos que estão fora, roubar novamente cada quadrante, ter a mente a nosso favor, a alma a nosso favor e o corpo a nosso favor. Não como as gnoses de mão esquerda, como a obra do Moyano e outras gnoses falam, que se isolar a alma, isolar o pensamento, não. Isso não é correto. Porque nunca tua alma vai ficar sozinha e nunca teu pensamento vai ficar sozinha. Em um vídeo aqui eu já falei sobre os guardiões do umbral de cada quadrante. Nada nesse universo fica sozinho. Portanto, com o nosso cotidiano, com o dia a dia, a gente praticando essa observação ativa através do vril, a gente vai controlando a nosso favor esses quadrantes. Uma outra coisa importante de citar aqui também, muito se diz quando as pessoas falam, porque esse universo, como as escolas de mão esquerda falam muito, passando uma moto aqui, as escolas de mão esquerda falam muito, porque a natureza é uma desgraça. Bem, não é bem esse o ponto. Essa percepção não provém do espírito.
Essa percepção provém da mente. Isso se chama a questão da intuição intelectual. Por quê? Você está se identificando com algo fora. Não é que não exista uma certa catástrofe, sim, dentro da natureza. Mas nós temos que lembrar que a própria obra do Moyano afirma que espíritos de outra categoria foram colocados no mundo vegetal, mineral e animal. Portanto, o espírito jamais vai permitir que a mente pare diante desse olhar do demiurgo, que seria o que o Moyano fala, não ser fagocitado e absorvido por contemplar o demiurgo, ou contemplar os elementos nossos que estão fora, porque é a mente que está interpretando. Então, o espírito sempre procura a referência, o reflexo original, procura o que está mantendo a vida, porque, como as escolas assúricas de mão esquerda falam, a natureza não é aliás, não falam, né? A natureza não é composta só de desgraça. A sabedoria, a harmonia, há muita coisa positiva na natureza que o vril pode se escorar. Se nós pegarmos os mitos antigos sobre Hiperbórea, eles vão totalmente o oposto do que a obra do Moyano fala. Isso é muito interessante, porque os hiperbóreos sempre foram totalmente afinados e trabalhavam com a natureza, porque a natureza é onde se encontra o reflexo mais puro da origem, é uma forma de recordar a origem. Agora, se você está fagocitado pela questão do demiurgo, por encarar essa realidade, a tua mente logo começa a ser quantificada racionalmente. Logo você começa a falar que é morte, é dor, tudo se mata, como eu lá atrás falei isso, porque você não está apto ainda a enxergar a referência original da origem na natureza. A tua mente está interpretando algo que sim, que em parte, né, em partes de criado é verdadeiro, mas em partes de incriado não é verdadeiro. Então, diferente é a intuição em termos espirituais. A intuição em termos espirituais utiliza a mente ao seu favor como instrumento, não para parar em algo arquetípico, de dor, bom, mal, ruim, não, mas para perfurar esse algo arquetípico e chegar no núcleo que é o vril, porque como o próprio Moyano fala, é o vril que dá pulsão de vida a esse universo. Portanto, como eu já falei em outro vídeo, se nós não formos capazes de reconhecer o reflexo da origem, aqui, e dar um testemunho de verdade diante da mentira, não podemos nem falar da origem. Porque, na minha concepção, a principal obra que o espírito tem que fazer aqui não é melhorar o mundo, não é melhorar nada, mas sim dar um testemunho de verdade, perfurando as aparências da mente. Já que se diz que tudo é uma ilusão, por que permitir que a mente pare na questão de sombra? Né? E então, pessoal, seria mais ou menos isso, para não ficar muito comprido. É um assunto que eu teria muito mais coisas a dizer. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quero também fazer um vídeo sobre o fogo quente e o fogo frio. O que representa, o que é o fogo quente, qual o elemento que corresponde ao fogo quente, ao fogo combustão, e qual o elemento que corresponde ao fogo frio. Então fiquem de olho, que logo logo a gente vai aprofundar mais sobre esse tópico aqui, porque é um tópico bem interessante. E dentro do canal a gente sempre nos vídeos a gente vai utilizar os 4 quadrantes. Sempre corpo, mente, alma e espírito. Sempre a gente vai trabalhar em cima desses 4 quadrantes, porque são os 4 quadrantes que têm que ser unificados, têm que ser controlados pelo vril, para que vocês vão lembrar que na obra do Moyano se diz em inverter as setas os vetores de sentido para o centro. É justamente inverter esses vetores de sentido através de cada esfera, através do corpo, da mente, da alma e do espírito, e inverter para que o espírito consiga unir as peças novamente. Então é isso aí, um forte abraço a todos, tenham todos uma ótima noite.